Boa noite, caros amigos do Bem-Aja, sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão aqui da conversa do nosso quintal. Hoje é 14 de novembro de 2024 e tínhamos este nosso encontro marcado para mais uma vez abordarmos a situação de Moçambique. Moçambique não está a viver momentos tranquilos. O povo moçambicano praticamente está em conflito, um conflito civil, que não é um conflito armado, mas contra a vontade da população civil, tem estado a sofrer, de facto, muitas represálias por parte da Polícia da República, a polícia republicana. Mas aqui temos tido várias perguntas entre nós se esta de facto é polícia republicana, porque tem estado a comportar-se de forma muito, muito, muito incorreta no que tange à violência, atropelando os princípios internacionais reconhecidos para gerir uma manifestação. Tem estado a superar os limites e tem estado a violar os direitos humanos. Este é um outro ponto do qual vai passar entre nós nesta conversa. Mas, em particular, o que é que nos traz aqui? Nos traz aqui é para falarmos desta quarta fase da greve decretada pelo candidato a presidente da República, Venâncio Mondlane, que já tinha convocado a primeira fase, segunda, a terceira, foram superadas e desde ontem começou a quarta fase. Portanto, Moçambique está mergulhada neste marasmo, tudo por causa da verdade eleitoral. Tudo está nas mãos do Conselho Constitucional. Mas há muitos moçambicanos, não é que eles são, digamos, neófitas, mas são incrédulos que a Corte Constitucional, o Conselho Constitucional, possa trazer o veredito intacto do que aconteceu nas urnas. Acreditam muitos que o Conselho Constitucional deve estar a trabalhar no sentido de modificar os resultados, mas, em todo caso, consignar a vitória ao candidato da Frelimo. Será isto? Bom, o povo saiu às ruas, o povo está com online e hoje tivemos uma grande surpresa também. Os militares, muitos deles, desceram em campo para apoiar o povo. Tudo isto vai ser desfilado aqui com o material que nós temos para vocês. No estúdio, eu tenho os meus convidados, em particular, tenho duas irmãs de Moçambique, tenho a Eulália Elina Guiliche, ou Guiliche, que em italiano seria Guiliche, Guiliche, e também tenho, que está a falar a partir de Roma, e tenho conosco novamente, pela segunda vez, e queremos agradecer a amabilidade que nos deu em estar aqui pela segunda vez, Fátima Mimbire. Muito boa noite, minhas irmãs. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, obrigado. Um prazer conhecê-la. Prazer também para mim, Fátima. É um prazer. Obrigada. Seria melhor encontrar-nos em outros momentos, mas... É verdade. Ok. Caros amigos, temos aqui então as nossas duas irmãs e temos um outro terceiro que é David, que está a falar conosco também a partir de Moçambique, mas a situação não está bem, não está tranquila em Moçambique, por isso teve novamente que sair e nem pode fazer a live dentro de sua casa, está em zonas muito seguras neste momento da cidade de Moçambique e a qualquer altura ele poderá entrar. As minhas amigas que estão aqui conosco e as minhas irmãs, a Fátima Mimbiri, como muitos de vocês já sabem, já foi apresentada, mas queria repetir, ela é uma ativista social e, ao mesmo tempo, é uma política e está ativa também na política, mas ocupa-se mais com seu ativismo social. E temos aqui Eulália Guiliche, que também é uma ativista e, neste momento, está aqui como um porta-voz de um movimento moçambicano da diáspora. David é um ativista e está muito ligado
a Amnesty Internacional e ele está Parlamento. em Moçambique. Portanto, queria começar com Eulália. Eulália, tu e eu estamos em Roma. Em Roma temos comido a pasta, estamos a comer a nossa mozzarella, pomodoro, mas em Moçambique nem todos estes dias estão a comer de forma tranquila. Em todo caso, Eulália, não sei se fiz uma boa apresentação. Sim, obrigado. É verdade, sim, nós estamos aqui tranquilos na nossa bonita cidade, na cidade eterna. Comemos pasta, são massas, né? Para quem não sabe, pasta são massas, pomodoro e tomate. Mas a situação lá em casa, a situação do meu povo não está boa. Não está boa porque desde essas últimas eleições de 9 de outubro está a sair fora podemos até dizer, estamos a ir no caminho de uma guerra civil. E eu essa noite falo com o porta-voz dos Indignados. Indignados é um movimento apartidário, um movimento de sociedade civil dos moçambicanos na diáspora, que pela primeira vez na história, se uniram para pegar uma posição. Era frustrante acordar todos os dias, ver as mensagens daquilo que passava nas redes sociais sobre aquilo que estava a acontecer em Moçambique, já durante o dia da votação, já dias depois, durante a contagem dos votos. Era muito frustrante não poder fazer nada, porque nós estamos lá. Por acaso eu estou na Itália, Itália não temos direito de voto, porque aqui na diáspora, na Europa, Alemanha e Portugal podem votar. O motivo é porque o governo diz que o número que está na Itália e nos outros países não justifica o direito de voto, posso assim dizer. E esse movimento nasce de uma maneira espontânea. Eu sou a ideadora e cofundadora com outra moçambicana, Laura, que está em França, que, cansados de estar a olhar sem fazer nada, dissemos por que que nós não sentamos, nos unimos, pegamos posição. E o movimento nasce sensivelmente no dia 15 de outubro, logo depois de alguns dias das eleições. Nasce ao início com 6, 10 pessoas, e agora está a crescer, e somos mais ou menos quase 200 membros, e estamos a abranger todo mundo, porque conseguimos coordenar, por exemplo, as marchas de 7 de novembro, coordenamos as marchas de vários países, Itália, França, Portugal, Canadá, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Estados Unidos. Então, é um movimento que está a crescer, também Chipre. É um movimento que está a crescer. Estamos a preparar o nosso manifesto para nos apresentar à sociedade. Os nossos ideais são aqueles de nós nascemos para nos distanciar daquilo que está acontecendo em Moçambique. Nós pedimos, repudiamos a violência e nós pedimos que se respeite a vontade popular, porque afinal de contas tudo aqui isso está a sair fora, porque o povo não se sente respeitado, o povo não se sente soberano na escolha que fez. Ok, muito obrigado. Eulália, iremos voltar para melhor compreendermos concretamente as vossas futuras ou próximas ações. Eu sei que se estão a mobilizar para poderem dirigir, endereçar cartas de protesto, de repúdio a várias organizações. Depois vamos voltar para podermos melhor entender o que é que estão a fazer para poderem contribuir a solucionar o problema em Moçambique. Fátima, nossa querida irmã, estás em Moçambique. Hoje é o segundo dia da quarta fase e queria saber de si e vamos imediatamente naquela que é a pergunta mãe do nosso encontro. O que se espera desta quarta fase, convocada por Mondlane? eh, as pessoas estão a aderir? Existem funcionários do Estado que estão a aderir? Como é que estão a viver o segundo dia da quarta fase? Fátima. Muito obrigada. Antes de mais, agradecer pela amabilidade de me convidar e pelo interesse de ouvir os meus pensamentos, as minhas ideias e contribuições neste debate sobre a situação de Moçambique. A saudar a Eulália e congratulá-la por este movimento que é muito importante, porque os moçambicanos na diáspora, ainda que alguns não tenham direito ao voto, têm direito a uma palavra sobre o seu país, e o artigo
73 da Constituição da República vos confere esses direitos. Então, bravo pelo trabalho que estão a fazer e contem conosco para o que for necessário e nós contamos convosco também, porque as coisas não estão bem. E saudar o meu companheiro que não o vejo, acho que ele está com imensas dificuldades em integrar. E agradecer pelo convite, saudar os nossos internautas que acompanham. Bom, o que se espera, eu acho que o que se espera desta quarta fase não é diferente do que se esperava da primeira, da segunda, da terceira e, eventualmente, da quinta, sexta, sétima ou outras fases que, porventura, a surgirem. Eu espero, sinceramente, que esta seja a última fase e uma última fase que resulta de um cessar, digamos, de manifestações, como culminar de um acordo ou de um consenso ou da justiça eleitoral, essencialmente da justiça eleitoral, o respeito da vontade popular. Então, o que se espera é que as autoridades, porque isto é uma forma de pressão, os cidadãos estão-se a expressar, querem ser ouvidas, querem ser consideradas, querem ser considerados, querem ser ouvidos e espero ou espera-se que as autoridades possam agir de acordo. Portanto, esta é uma forma de pressionar o Conselho Constitucional para vir publicamente e dizer a verdade eleitoral. A verdade eleitoral. Não é para vir e proclamar resultados por si fabricados ou por si decididos. É a verdade eleitoral. Agora, se é difícil encontrar a verdade eleitoral no quadro de uma confusão que se instalou por causa dos editais falsos, por causa do desaparecimento dos boletins, por causa de uma série de confusões que foram criadas, que consubstanciam a parte documental e de prova sobre quem venceu estas eleições, vamos ter que sentar e encontrar uma solução que ampare o povo, porque o povo é soberano, que ampare o povo, que responda aquilo que são os anseios do povo. E o que é que o povo quer? O povo quer mudança. É essencialmente isso. O povo quer mudança, o povo quer o seu país de volta. E essa mudança passa por quê? É que as pessoas não acreditam mais, por isso não votaram na Frelimo, não acreditam mais que a Frelimo tem um projeto, um programa para Moçambique. Eles querem mudança, mas a Frelimo não quer dar a mudança que o povo pediu, daí que está a controverter a vontade popular. Portanto, o que se espera é isso. O que eu percebo desta quarta fase é que houve uma espécie de endurecimento da ação. Ou seja, já não é uma simples manifestação de rua, não é uma simples manifestação de tomar a cidade de Maputo, que foi muito mal interpretado como golpe de Estado. Como eu sempre reitero, nunca existiu e nunca vai existir um golpe de Estado em que as pessoas não têm armas, em que as pessoas só estão a gritar liberdade, estão a gritar justiça, estão a gritar mudanças, não têm armas, não têm absolutamente nada. As forças militares e policiais estão do lado do governo, do partido no poder. Não há golpe de Estado. Pelo contrário, é um povo que está a tentar recuperar o seu poder, que foi roubado, ou que está a ser roubado por quem quer se impor a governar sem ser escolhido do povo. Portanto, saímos de uma situação de uma manifestação de rua, de tomar as estradas, as ruas, para uma situação de uma manifestação que impede o avanço da economia. Eu não falo isto com nenhum remorso, porque numa situação em que nós estamos, quando as posições se extremam, porque é possível verificar o extremar das posições. O Partido Frelimo finge que não está a ver o que está a acontecer, as supostas reservas morais, quando aparecem publicamente, dizem umas coisas estranhas, mas não trazem elementos essenciais que nos vão dar o rumo para o país. Depois continuamos a ter um Conselho Constitucional que neste momento não sabemos exatamente o que é que está a fazer, o que é que tem na sua posse, se o que tem é confiável, se dá para trazer alguma resposta ou não, e tudo isto dentro de um vazio legal que não estabelece um prazo para o Conselho Constitucional vir e se pronunciar sobre as eleições. Só diz que não pode afetar a entrada do novo governo, ou seja, até 31 de dezembro podemos estar numa longa espera. Portanto, avançamos para uma situação que
algumas pessoas vão chamar de sabotagem da economia, mas é um extremar. É dizer, se não há resposta para os anseios dos moçambicanos, que já estão excluídos, já estão marginalizados, então vamos parar com tudo. Não é? Porque neste momento estamos a agir como se a vida fosse normal, a economia está a correr normal, o comércio está a correr normal, até querem realizar um jogo de futebol, como se o país estivesse bem. O país não está bem. Só não vê quem não quer. E isto não é um conflito civil, isto é uma revolução popular. É o povo que está a vir e dizer: nós temos uma palavra a dizer. Portanto, o que se espera é que o Partido Frelimo, que tem poder nas suas mãos, possa vir a terreiro e vir apaziguar. Quando eu digo vir apaziguar, é no sentido do Partido Frelimo vir. Eu sempre defendi que o Partido Frelimo, todas as reservas morais, desde Mamã Graça, vou usar esse termo porque ela falou como mãe, desde Mamã Graça, desde Joaquim Chissano, a Gebuza, que dizem que falou, mas eu não consegui ouvir o que ele disse, e outros mais que vierem falar, a primeira coisa que deveriam dizer é: pedimos desculpas. Nós, como antigos combatentes, estamos a pedir desculpas porque o partido que nós temos hoje não tem nada a ver com aquilo que foi o nosso projeto de construção de Moçambique, quando se aprovaram eleições democráticas e multipartidárias, não era esta a ideia de subverter a vontade do povo, mas era incluir o povo, dar ao povo o direito de dizer alguma coisa. Nós pedimos desculpas e queremos sentar e, como moçambicanos, dialogar convosco. Eu acho que esse é o papel que o Partido Frelimo e as suas reservas morais podem fazer, e eu espero que esta quarta fase possa conduzir a isso. A segunda coisa que eu espero é que o presidente da República, que já veio dizer uma coisinha assim que me sugeriu que, eventualmente, o Conselho Constitucional pode alterar os números dos assentos do Partido Frelimo na Assembleia da República, pode reduzir a percentagem do senhor Chapo, porque foi uma arrogância muito grande dizer que um partido impopular ganhou com 70%. Não existe isso. O Partido Frelimo não tem nem 30% de popularidade, então nunca ia ganhar eleições com 70%. Então eu tenho a expectativa, ou possa trazer um Nussi muito mais contrito, muito mais humilde, que vem e emite uma mensagem de que, olha, nós não queremos que o país continue a destruir-se, nós não queremos que o povo fique ainda mais zangado, até que cheguemos a um ponto em que as coisas deflagrem já num conflito civil e guerra, como disse muito bem a companheira Eulália. E dizer, nós esperamos que o Conselho Constitucional cumpra a sua parte com responsabilidade, com respeito pela vontade do povo, e nós, Partido Frelimo, iremos apoiar o Conselho Constitucional. Por que isto é importante? Porque o Conselho Constitucional, apesar de ser um órgão de soberania e um órgão importantíssimo no quadro da justiça constitucional e justiça eleitoral, infelizmente, num país de instituições partidarizadas, ela precisa de orientações do partido. Então, ao vir o partido dizer entreguem à justiça, o Conselho Constitucional vai agir conforme. Então, eu tenho esta expectativa de que se perceba que o povo está realmente zangado, porque os moçambicanos nunca houve uma situação desta envergadura. O 5 de fevereiro de 2008 não chegou a setembro de 2010 não chegou a este nível. Então, isto mostra claramente que as pessoas estão cansadas. E se a nossa elite política não consegue ler estes sinais e dar a resposta necessária, porque eu acho que não há nenhum problema a Frelimo vir e fazer como a ANC, dizer vamos fazer um governo de unidade. Todos nós estamos na expectativa de ouvir isso, um governo de unidade. Agora, a questão é como é que nós compomos esse governo de unidade? Qual é o mandato desse governo de unidade? O que é que nós, como moçambicanos, queremos que este governo de unidade faça e por quanto tempo nós queremos que ele vigore? Portanto, eu tenho muitas expectativas de que esta quarta fase possa persuadir a nossa elite política a pôr a mão na consciência, se ainda houver consciência, porque eu, às vezes, tenho a sensação de que as pessoas já não têm consciência ou nunca tiveram consciência. E se
ajustem aquilo que são as demandas e preocupações dos moçambicanos que se estão a expressar. Alguns sem estarem na rua, com aquelas paneladas que estamos a ver em toda a cidade de Maputo, já não é na Vladimir Lenin, não é no Alto Maé, até na Somachilde, ao lado da presidência da República, há panelanços. Então, isto é um sinal muito grande de um nível de descontentamento que precisa de ser respondido, não se pode ignorar, não se pode dizer que são marginais. Aquelas pessoas que estão a fazer paneladas não são marginais, coisa absolutamente nenhuma. Absolutamente nenhuma. Ok. Fátima, obrigado. Nós temos o tempo para podermos continuar, mas como vejo, David Fardo está com muitas dificuldades. Eu queria apelar agora ao David Fardo. David Fardo, consegues me ouvir? Sim, consigo. Ok. E consegues também acender a telecâmara ou prefere ficar assim? Não por preferência, mas devido à questão de conexão, né? Não tenho Ok, nenhum tá bem, problema. senão terás dificuldades, sim, sim. Ok. Exato. David, tu que estás aí em Moçambique, no terreno, como é que está a situação? E esta quarta fase em relação à terceira fase, que diferença ou que intensidade estás a notar? Que nível de intensidade existe? Bom, queremos mesmo saber qual é a diferença da terceira e a quarta fase, tu que estás a viver isto em Moçambique, e o que é que podemos esperar nesta quarta fase? Muito obrigado, Álvaro. Saudações a todos os meus colegas, minhas irmãs do painel, igualmente a Fátima e a Eulália. Bom, a situação que nós estamos a ver em Moçambique neste exato momento é caótica. Primeiro, fazer mesmo esta radiografia, esta contextualização, desculpa, o fato de uma situação nunca antes vivida, vivenciada, sobretudo num contexto eleitoral, mas a narrativa e o adjetivo que os moçambicanos sempre carregaram de ser uma sociedade ou ser gente pacífica, me parece que agora cai por terra. Se não cai, acaba carregando igualmente um adjetivo adicional, ou seja, o moçambicano, para além de ser pacífico, é alguém ponderado, acima de tudo, alguém que engole sapos, mas que chega a um nível de um chega. E sucede que a onda de manifestações, claramente que nas primeiras fases iniciou de forma meio que tímida, vê muita gente meio que receosa, sobretudo em relação ao impacto desta mesma manifestação. Ok, estamos com dificuldade, novamente está a oscilar a Sim, internet. sim. Se a linha de David cair, vamos voltar a lidar com prioridade. Está certo. David, consegues nos ouvir? Portanto, David não está a nos ouvir. Eu vou imediatamente a Fátima, a Eulália. Eulália, ouvimos Fátima. Tu, mesmo estando cá na diáspora, em todo caso, estás a sentir na pele esta situação. Estás na aflição, talvez estás muito mais aflita do que aqueles que lá estão, porque não estás a viver a situação e tantos dos teus outros companheiros. Segundo vocês que estão aqui a se organizar, estão reunidos, conectados, estou a acompanhar num dos vossos grupos, minuto a minuto, estão a trocar informações. O que é que vocês esperam desta quarta fase? Bem, aquilo que eu espero e nós todos esperamos é aquilo que nós desejamos, posso assim dizer, é que seja chegado o momento de levantar as consciências. Levantar as consciências no sentido de perceber que nós não podemos continuar, o povo não pode continuar a morrer por estrada só porque quer manifestar. O povo não pode continuar a viver assim na incerteza, porque todos os dias se está na incerteza. Às vezes cortam a internet, cortam energia, uma situação de instabilidade física e psicológica. E, sobretudo, a quarta fase está a atingir a parte da economia, né? Porque vai atingir os pontos focais, os portos, as fronteiras. Isso não é bom para um país como Moçambique, porque Moçambique é um ponto Eulália, muito. David voltou, vamos lhe dar a Ok. palavra. Ok. David, podes continuar, por favor? Exato, tive que mudar mesmo de operadora, mas é o seguinte, eu diria mesmo que a sociedade por si só já estava mesmo faminta de protesto, primeiro mediante a situação na qual já vivenciamos há anos, né?
O contexto eleitoral só veio a ser uma gota num copo de água praticamente já que cheio, e esta mesma sociedade, todas as faixas etárias, o que nós assistimos claramente, que nós, em parte, primeiro repudiamos os atos de vandalismo, repudiamos manifestações ou protestos não pacíficos, igualmente a participação de menores, mas o que assistimos, temos praticamente todas as faixas etárias a participar nestas manifestações. Como havia dito antes da rede cair, que a sociedade por si só já estava mesmo faminta, só estava à espera de um líder ou de alguém igualmente que pudesse solicitar essa manifestação, de alguém que estivesse na linha da frente. Nós percebemos que o candidato presidencial, Venâncio Mondlane, praticamente foi quem deu este passo, este primeiro passo a convocar as manifestações, e uma situação que veio igualmente a ser influenciada com a morte do advogado Elvino Dias e o Paulo Guambi, ou seja, um leque de eventos em curto espaço de tempo, em que a sociedade por si só, aquela que já estava praticamente que cansada com a má governação, cansada com os desafios do dia a dia, estamos a falar de fraca qualidade da educação, má qualidade do sistema de saúde, do transporte, questões de direitos humanos básicos não respeitados, a questão de paz e segurança a nível nacional. Olhamos no contexto a política em Cabo Delgado, são situações que em cada contexto socioeconômico e político a nível de cada província, né, os cidadãos por si só já tinham um clamor. E a primeira fase, quando foi convocada, é claro que há muita gente que não estava, digamos, estava meio que receosa sobre o impacto destas manifestações, que um dos primeiros pontos, assim. Ok, novamente a oscilar. Teremos que ter todos nós paciência, porque podemos Sim. entender a dificuldade que David está a viver neste momento. Ok, voltamos assim, Eulália. Sim, estava a dizer que nós esperamos, nós desejamos que essa quarta fase seja a última, que não venha. É verdade que está dividida em outras fases agora. Nós esperamos que essa quarta fase mesmo seja a última, onde se pode perceber, onde se volta a consciência de poder sentar e trazer a vontade do povo. Por outra, pode-se até sentar, procurar uma maneira, não estamos a dizer que é preciso negociar, mas talvez às vezes procurar outra estrada como o diálogo, por exemplo, como já estava a dizer a Mana Fátima, preparar um governo de unidade nacional, um governo de unidade nacional que podia ser empoderado por um tempo limite de 6 meses ou um ano para preparar o país, organizar o país. A primeira organização que vai feita do país é aquela de desmantelar a Comissão Nacional de Eleições, porque a Comissão Nacional de Eleições é um órgão que não tem motivo de existir numa democracia. Não tem motivo de existir. Nós aqui vivemos no estrangeiro, Álvaro, tu sabes, aqui na Itália não Uhum, existe uma Comissão Nacional de Eleições. Por uhum, simples fato que tem um Ministério do Interior que gerir as eleições. E cada gere. município gerir, Uhum, tem os próprios VM7, tem uma lista onde estão os MMV das mesas, quando chega o momento, vão fazer o censo e seguem. Então, a Comissão Nacional de Eleições é o primeiro motivo, na minha opinião, de toda de toda essa discórdia, não? É um presidente da Comissão Nacional de Eleições que vai anunciar os resultados dizendo em direta nacional que ele sabe que tem discrepância entre os números dos votos e das pessoas que tinham entre o número dos votos presentes e dos que tinham direito a voto, já isso faz perceber a pouca seriedade. De consequência, a coisa que faz pensar muito é o fato que o Venâncio Mondlane, por exemplo, montou, próprio porque não confiava nesse órgão, ele montou outra comissão paralela para fazer as contagens. E daí onde saiu tudo isso. Então, isso é sinal da falta de confiança do povo perante o governo, o povo perante as instituições, mas isso não é culpa do povo. É um povo que está cansado, é um povo que foi oprimido, é um povo que está opresso, agora está a gritar basta. Moçambicano normalmente é pacifista. Moçambicano é um que olha, deixa para lá, ri, está mal, está com fome, mas te sorri. Tem um pouco de pão, como com o irmão. Não é país, um povo confusionista. Mas para agora fazer aquilo que está a fazer nas estradas, quer dizer que o povo está mesmo no seu limite. Então nós esperamos, nós desejamos que tenha cada um
dos atores principais ponha a mão na consciência e pensar ao povo, porque o povo é soberano, o povo está a pedir só mudança. Só. Uhum, Ao uhum. povo Ok. não importa nesse momento o que o Venâncio vai fazer se estiver lá. Ao Hum. povo não Uhum, importa. Eles pedem a mudança que venha respeitado a própria vontade, porque senão é inútil continuar a votar. uhum, uhum. Ok. Um minuto só, um minuto, vou fechar o microfone. Tem aqui uma situação que eu. Não te conseguimos ouvir, estás com o coisa desligado. Não, ele pediu um minuto. Perdão, peço perdão porque recebi aqui um telefonema urgente de Moçambique e alguém que queria intervir imediatamente, mas conseguimos gerir a situação. Não é um caso de urgência e pode esperar, quando chegar o momento, iremos lhe dar a linha. Caros amigos, e vou voltar para Fátima. Uhum. Fátima, falaste aqui de coisas muito interessantes. O presidente tem que vir com humildade, o presidente Inhusi, pedir desculpa, chamou-lhe o nome, esqueci, portanto, a Reservas velha rurais. guarda, Hum. sim, a velha guarda deve também pedir desculpas à nação. E tem uma coisa que falou, estando na Itália, a nós toca muito, acredito, a muitos moçambicanos isso toca. Há uma partida que tem que se fazer amanhã de que a Moçambique está a participar para a eliminatória do CAN. Hum. Qual é o parecer dos moçambicanos neste momento? Porque vi na televisão pública a solicitarem, a federação pediu a compreensão da cidadania em permitirem que o jogo aconteça. Será que os manifestantes estão sensibilizados, estão de acordo, ou os manifestantes não querem saber do jogo e querem avançar com o protesto sem que haja este jogo importante para Moçambique? Eu acho que antes de responder de forma muito específica esta pergunta, é Uhum, importante frisar que quando falamos de manifestantes, estamos a falar de moçambicanos, não são poucos. Uns se estão a manifestar na rua, a dar a cara, a dar o rosto, a exporem-se a balas de gás lacrimogêneo, a balas verdadeiras, balas de borracha, alguns dispostos a ficarem feridos, amputados por toda a vida, outros até a morrer. Mas há muitos outros que não estão na rua, mas que se estão a manifestar, eventualmente por medo, por alguma impossibilidade que têm. Portanto, muito o problema que nós estamos a viver. Estamos todos em situação de manifestação. É verdade que há um grupo muito restrito de pessoas ligadas ao sistema que não está de acordo porque sabe que um governo normal em Moçambique impacta as suas vidas. Não vão continuar a fazer e desfazer, a ter benefícios sem terem competências, sem terem qualificações baseado em favoritismo ou em clientelismo, porque o sistema está desorganizado. Quando se organizar é meritocracia, é tudo isto que nós queremos, abrir para que todos nós possamos ter acesso às oportunidades e quem tem talento vai, não é, se notabilizar, não como hoje acontece. Tem o tio, o primo, então há muita gente que está muito preocupado porque sabe que a sua zona de conforto vai ficar afetada. Então, os moçambicanos, há uma divisão, estamos divididos. Há um uhum. grupo que entende que sim, é um momento ímpar, os mambas vão para uma qualificação, é uma oportunidade, então podemos ir. Cheguei a ouvir até o discurso de alguém que dizia, olha, em alguns países, acho que é Costa do Marfim, terminou a guerra por causa de um jogo de futebol. No caso moçambicano, não vai terminar a guerra, não vai terminar a justiça eleitoral, não há de vir por causa do futebol. E eu queria trazer aqui, pode parecer muito radical o que eu vou dizer. Eu, particularmente, acho que nós, neste momento, não é adequado nós termos um jogo de futebol. Tem muitos riscos, não é?
Dois, não é prioridade em face dos problemas que nós temos para discutir. Estamos a parar para ir assistir um jogo de futebol, lembrando que eu respeito todos que gostam, que assistem futebol, acho que é um bom tubo de escape, mas o futebol e a experiência mostra, acho que todos nós temos experiência disso, o futebol, o alcoolismo e mais algumas coisas têm sido usados em regimes similares ao nosso para distrair as pessoas. Então, esta coisa do jogo do CAN, do jogo amanhã, vai ser mais um elemento de distração. E eu duvido que aqueles futebolistas que são piores vítimas desse sistema, a maior parte deles, não tem uma vida organizada, comparando com jogadores de outras seleções, de outros países, que são pessoas bem organizadas, que têm qualidade de vida, são vítimas do sistema, deviam ser os primeiros a dizerem: nós não vamos julgar, porque nós também, embora não estejamos ou não possamos estar na rua com os nossos irmãos, nós também estamos de acordo. Precisamos de virar a chave, de mudar o quadro institucional e legal e de governação do nosso país. Portanto, o país está dividido. Alguns querem ter o jogo, querem ter um momento de anestesia, esquecer dos reais problemas. E outros estão a dizer, não, se existe interesse para vir e pedir para nós pararmos por causa de um jogo de futebol, então venham e nos peçam para pararmos com a proposta de como é que nós resolvemos os problemas do país. E neste momento, um gesto de humildade não mata absolutamente ninguém. O primeiro passo. Enquanto o Conselho Constitucional trabalha na verdade eleitoral, porque eu acho que, e eu vou repetir isto, não vou cansar, não existe plataforma para dialogar enquanto nós escamotearmos a verdade. Não há como nós avançarmos enquanto não pusermos a justiça em primeiro lugar. Então, eu concordo com a Eulália quando diz que sim, precisamos de dialogar, mas o pressuposto para o diálogo, primeiro, é reconhecer os erros que foram cometidos. Este é o primeiro ponto. O segundo, eu entendo que as pessoas não querem dialogar. Então, vamos falar o que não precisamos dialogar. Eu vou dizer uma coisa que pode me tornar impopular, porque eu sou realista, eu conheço esse sistema. Eu estou a trabalhar na monitoria desse sistema há quase 20 anos. A Frelimo não vai entregar o poder assim de bandeja. Dhlakama teve armas, fomentou guerras aqui e nunca lhe entregaram o poder. A Frelimo não vai fazer. Então, a única via que nos sobra é a via negocial. Se nós, enquanto moçambicanos, não compreendermos isso, acharmos que vamos ficar na rua, não vamos conseguir ficar na rua. Estes senhores, no ano passado, nos mostraram de que espécies são feitas. De que espécies são feitos, aliás. Então, eu acho que sim, a linha do diálogo é importante. O ponto é determinar os termos do diálogo. A quem eu estou muito orgulhosa de ter um acadêmico daquela estirpe no nosso país e pelo riquíssimo contributo que ele está a dar neste momento a este conflito. Acho que é dos pouquíssimos acadêmicos que está a falar de forma lúcida e verdadeira sobre os problemas. E ele diz: cada um dos partidos ou dos intervenientes, interlocutores políticos, deve vir e publicamente nos dizer o seguinte: que interesses você salvaguarda? Eu acho que de que acadêmico te referes? Porque não ouvimos o nome o professor Elísio Macamo. O Elísio Macamo, sim. Ele dizia: cada um deve vir e dizer que interesses políticos pretende defender. O ponto é que o Venâncio Mondlane, no seu manifesto eleitoral, trouxe um programa de reformas para o Estado, para normalizar o Estado. Quando ele insiste que ele quer governar, ele tem em conta exatamente as reformas que ele quer fazer e que a Frelimo não está interessado nas reformas. Até porque o discurso da Frelimo o tempo todo foi: nós queremos continuar a fazer o que estamos a fazer.
a matar, a corromper, a excluir. É isso que eles querem continuar. O Venâncio diz, não, eu quero mudar tudo isso e devolver o Estado moçambicano para os moçambicanos. Eu digo, Venâncio, o Lutero Simango também trouxe um discurso mais ou menos nessa perspectiva. O Sufo Mumadi, com as suas deficiências, em algum momento trouxe também um discurso nessa perspectiva. O único que quer manter é a Frelimo, que quer continuar. Nós não queremos continuar enquanto moçambicanos. Podemos dizer que mudar. Podemos dizer, Fátima, podemos dizer que já existe inicialmente um consenso não, digamos, formalizado de unidade nacional, um governo de unidade nacional. Eulália, venha um pouquinho no teu lado esquerdo para estar centrado na tua telecâmara. Não, do outro lado. Sim, mais um pouco. Não. Ok. Sim. Então, eu quero fazer ver algo a todos, aos meus convidados e a todos aqueles que estão em casa, principalmente para a diáspora que talvez não teve acesso. A situação não está de menos. O povo continua, o povo persiste, mas estamos a ver um exército que se desmarcou do posicionamento da polícia. E depois eu vou voltar, depois de vermos esta imagem, eu quero ouvir tanto a Eulália e a Fátima sobre as declarações do comandante-geral da polícia. Se de facto a sua intervenção, as suas palavras têm senso, têm nexo, têm equilíbrio, ou está a fazer de forma política, está a ser pressionado, ou o que é que se passa? Portanto, vamos ver primeiro esta imagem e elas falam por si só. Nós juramos servir a nação, a trabalhar com o povo, 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 a trabalhar com o povo. É Moçambique. A trabalhar com o povo, a trabalhar com o povo, a trabalhar com o povo, esse país é nosso, podemos, nós podemos, esse país é nosso. Nós podemos, em Moçambique, nós juramos servir, nós juramos servir a nação, a trabalhar com o povo, a trabalhar com o povo, a trabalhar com o povo. Muito lindo. Joe, tá cheio de militares, papá. Eu não acredito, mano, que estou a vir aqui.
Like no chef Simbini, chef Ndwandwa, chef Mari, tudo, papá. Passa cara. Já se juntaram com militares, claro. Vamos começar a chamar ninguém que lavou. Esses foods são maus, mano. Só falou do Apenas basta despistar um pouco, dar um tiro, queimar a espada. Estragou. Portanto, estas são algumas imagens que chegaram até a nós e muitos de vocês também têm acesso. Os militares de uma zona aí de Maputo desceram em campo, vieram em socorro dos cidadãos civis desarmados e meteram-se entre a população e a polícia. E é algo jamais visto. Eu nunca vi isto em nenhuma parte do mundo, a não ser na época do 25 de abril. A bandeira está aí levantada, os militares estavam a cantar que eles juraram para servir, para trabalhar com o povo e não para maltratar o povo. E ver como é que o povo está de facto muito contente e isto foi em Maputo, está aí. Então, eu quero saber, mais uma vez, Eulália, este acto dos militares, o quanto pode contribuir para esta fase, o quanto pode contribuir para solucionar este problema? Será que estes militares vão ser sancionados ou isto vai criar depois um efeito dominó? Muitos militares também vão aderir, vão descer em campo para estar com o povo. Eulália. Obrigado. Realmente foi um momento muito emocionante. Eu, por acaso, pude ver que estava no trabalho. Agora, no trabalho, uma pessoa trabalha só porque tem que trabalhar, porque ficamos sempre com o telefone ligado, em frente do computador, do ecrã, com o telefone aceso. Foi um momento muito emocionante, que é a primeira vez que eu vejo desde que existo, não é? É um grande momento de moçambicanidade. Eu espero, nós esperamos que esse seja depois um efeito domínio, não? Que agora hoje foi Ressano Garcia, talvez amanhã, quem sabe, vai ser em todos os outros sítios, nos portos, nas principais cidades, onde está-se a continuar a marchar, onde os militares vão estar com o povo, no meio do povo, porque aí é o lugar deles, porque os militares são o povo. Os militares são Eles povo. treinaram para defender o povo, não para agredi-lo. Então, Ok. eu espero mesmo. Foi uma esperança, é uma esperança. Fiquei muito emocionada, é uma esperança que eu tenho. E espero também que isso ajude ao acabar dessa quarta fase, não é? Que seja um dos deterrentes para aproximar-se à solução desse problema. Ou pelo menos uma tentativa de acordo do problema. Ok. David, vimos aqui que regressaste e eu dou-te já a palavra e Fátima vai ser compreensível, vai me perdoar. David, por favor, acabamos de ver aqui imagens, não sei se David estás a nos ouvir. David, tens o microfone fechado, não sei se nos estás a ouvir. Sim, agora eu consigo. Ok. Nós vimos estes militares que desceram em campo em solidariedade aos cidadãos desarmados, civis. Quanto significa isso e o que é que podes acrescentar sobre este ato que vimos?
Bom, esta posição dos militares nós levamos por uma perspectiva enquanto cidadãos, pelo fato de, se formos olhar a terceira fase, os militares foram os que estiveram bem posicionados e igualmente mereceram aquilo que é a apreciação popular pelo seu comportamento, são os que manifestaram-se estar do lado do povo, e mesmo agora nesta quarta fase, por exemplo, a nível de Erassane Garcia, vimos alguns vídeos em que os militares levantavam os dedos, os três dedos, significa, que era o número ou a posição do Venâncio Mondlane, alguns deles estavam do lado do povo, ou seja, não estiveram a disparar contra o povo, não estiveram a deter os cidadãos ou manifestantes pacíficos, e isso para nós é uma grande mensagem, pelo fato de hoje, tanto os cidadãos ou servidores públicos estão praticamente indignados com a atual governação, assim como os próprios militares, que grosso número desses estiveram a vivenciar situações adversas a nível de Cabo Delgado, na região norte. Temos jovens que foram mortos pela situação em que desde 2017, 17 de outubro, nesse caso, até hoje, a situação prevalece. E nós olhamos para a força militar como diríamos, como a força na qual garante igualmente a segurança, para além da polícia, garante a segurança, e pelo fato de esses estarem do lado do povo, para nós, abre-se aqui mais uma porta de esperança em relação a que é, se Perdemos o calhar, a áudio. solução. Onde texto é para transformar mais de antemão, em caso de não haver, se calhar, consensos, possivelmente até os próximos manifestantes, porque hoje temos também todas as classes, sejam professores, sejam profissionais de saúde, a classe de advogados, praticamente a contestar, a manifestar contra as condições de trabalho, contra a situação, digamos, atual em Moçambique, e a ter os militares hoje do lado do povo, direto ou indiretamente, a partilhar aquilo que é a sua indignação. Eu acho que estamos igualmente a lidar com cidadãos que vivem na nossa sociedade, que vivem os mesmos problemas, só que pela farda na qual eles, se calhar, estão vestidos, estão impedidos de manifestar, claramente, né? Mas tentam, de certa forma, transmitir uma mensagem de indignação perante esta mesma sociedade. E esta quarta fase, diríamos, conforme estivemos a comentar até há dias, é uma quarta fase convocada pelo Venâncio Mondlane dentro dos 25 dias, em que faltam 10 dias, nesse caso, para completar o 25º, mas é uma quarta fase que percebemos que está subdividida em fases, ou seja, dentro desta mesma fase tem lá as subfases. Temos agora esses 3 dias que vão até amanhã, não sabemos os próximos 7 dias como é que vão ser divididos, mas percebemos que é mais uma forma de igualmente fazer aqui uma pressão. Primeiro para os órgãos eleitorais, olhamos, incluindo o próprio Conselho Constitucional, olhamos para os partidos políticos com aqui grande dedo do partido no poder, como forma de criar aqui um espaço de diálogo, uma abertura para diálogo, em que este diálogo e tantos manifestantes, os apoiantes de Venâncio Mondlane e vários outros membros e atores ativos na sociedade ativo e efetivo. Nesta questão de diálogo, eu particularmente estou um pouco receoso, porque vimos antes de ontem o pronunciamento do comandante, nesse caso geral da polícia, né, em que antes do pronunciamento do comandante da polícia tínhamos aqui narrativas de vários atores sociais que clamavam pelo diálogo, e depois o próprio comandante veio com mais um tom de ameaça, e no final do dia, no mesmo dia em que o comandante, digamos, teve a sua intervenção, assistimos situações de violação de direitos humanos, disparos, mortes, e ainda hoje assistimos a situação de um adolescente de 14 anos, ainda em Maputo, que foi morto supostamente por um agente da polícia. Ou seja, falamos de diálogo literalmente, mas na prática as ações que são levadas a cabo pelos atores, tanto como a polícia, que seria se calhar a parte interveniente deste diálogo, são ações distantes daquilo que verbalmente é que se diz. Então, acabo estando meio que receoso sobre a efetivação deste diálogo, se
uma hora falamos algo, né, que supostamente é positivo, que nos conduz para uma paz, mas uma hora depois temos uma outra prática enquanto polícia que coloca em causa aquilo que é o nosso compromisso, ou seja, aquilo que é a nossa posição perante o estado de paz ou a pacificação social. E isto vai criando uma... Estamos com dificuldade de áudio, vamos aguardar mais uns segundos. Ok, assim está a situação e eu passo imediatamente a palavra a Fátima. Fátima, o comandante da polícia ameaçou, já tem para ameaçado retaliação, e povo, ou seja, Ok. David, podes voltar? Volta. Ok, David preferiu ficar no silêncio. Fátima, vimos o comandante da polícia muito contundente e a coisa preocupante, ele diz que esta manifestação é um terrorismo urbano. É preocupante. Fátima, tens a palavra. É preocupante, muito preocupante, e esse comandante já mostrou que ele é um emocionado, é uma pessoa que é bastante arrogante e é uma pessoa que acha que está acima do povo, não é? Que porque ele foi eleito, ou foi indicado ou apontado por alguém para ocupar aquela posição, ele é todo poderoso, intocável. Mas permita-me, antes de me estender sobre isso, fazer uma breve nota sobre os militares. Os militares acabam de dar um exemplo muito grande para patriotismo, na medida em que, no lugar de fazerem aquilo que o comandante em chefe, que é o presidente da República, que é o chefe do comandante do comandante-geral da polícia e de outros, que era de pôr esses militares a atacarem, a matarem as pessoas, os militares conhecem o seu trabalho. Os militares mostraram mais uma vez que, apesar de todas as deficiências na sua formação, eles têm um lado humano muito mais importante, porque eles estariam a desferir balas para se aliviarem de todas as mágoas e dores que eles têm do sofrimento que passam enquanto militares. Portanto, eles mostraram que não são emocionados como aqueles agentes da UIR, que querem mostrar que têm poder porque têm armas. Estes senhores têm armas, estes senhores têm uma forma de atuar muito mais vigorosa que aqueles da UIR, que são os fracotes, que quando foram mandados para Cabo Delgado, morreram que nem galinhas, a ponto de serem trocados por militares. É preciso lembrar que quando houve os ataques em Cabo Delgado, disseram que aquilo era uma questão de criminalidade comum, mandaram a UIR. A UIR não aguentou. Portanto, numa situação em que eles estão a pleitar com pessoas com igual pujança que eles, com armas, katanas, não sei o quê, não conseguiram. Mas quando chegam aqui a Maputo, para pessoas que não têm arma, que estão a levantar as mãos para o ar em sinal de que eu estou em paz, não quero lutar, não quero discutir, estão a desferir balas. Significa que essas pessoas são emocionadas, não conhecem o seu papel, não têm nada de responsabilidade, são os criminosos. Essa é uma nas reformas, essa é uma das unidades que tem que ser extirpada imediatamente. É um bando de criminosos. Esses indivíduos são criminosos que deviam ser processados, metidos na cadeia, todos eles. E os militares vieram dar uma lição do que é ser um agente da defesa e segurança, que trabalha para o povo, e eles cantaram bem. É trabalhar e defender o povo, não é lutar com o povo, não é matar o povo. Portanto, eu quero fazer a minha vénia aos militares. Noto que durante muito tempo, é verdade que a situação de Cabo Delgado, em algum momento, deu uma imagem negativa aos militares, que quando a gente analisa o detalhe, a gente percebe que a ideia de que estamos a ser mortos, não sabemos quem é inimigo aqui, acabou colocando-nos numa situação má. Mas desta vez mostraram
que eles estão preparados, que eles conhecem o seu papel, sabem qual é o seu lugar, diferentemente desses agentes da UIR, que porque são uma força de elite, entre aspas, então eles se acham uns superstar, acham que são os tais que chegam, começam a matar as pessoas. Não são sérios. Queria fazer este ponto, porque acho que é muito importante. Não queria perder a oportunidade de fazer uma vénia e dar a honra necessária aos nossos militares. Agora, este comandante, eu sinceramente estou tipo... Este comandante faz política agora. O papel do comandante é ser político, porque este senhor está a fazer política. E desde o momento em que ele foi sentar com partidos políticos, não era para dizer, olha, vocês querem manifestar, digam-nos qual é o trajeto da vossa manifestação. Nós temos este efetivo policial para colocar a vossa disponibilidade. Tem esta linha, vamos dialogando, vocês vão nos atualizando sobre o que vocês estão a fazer para termos uma melhor coordenação. Se houver um caso de excesso, vocês me ligam. Não foi para isso, foi para dizer coisas que não lhe cabem. O ministro do Interior foi demitido, demitiu-se. O que acontece? Não existe ministro do Interior. Há coisas que não são da competência deste senhor, que eu acho que ele não conhece as suas competências desde a insurgência em Cabo Delgado, que ele acha que é uma questão que ele que tem que gerir. Ele tem que gerir pessoas que estão a matar outras pessoas, pessoas insurgentes, porque aquilo é uma questão de invasão do nosso território, nós estamos a ser agredidos. E esse senhor acha que ele é que gere Cabo Delgado. Desde quando? Não conhece as suas competências. Agora, ele vem com discursos que não têm absolutamente nada a ver com o papel da polícia. Ele diz que isto que estamos a fazer é terrorismo urbano. O que seria terrorismo urbano? Ele está a dizer que um povo sem armas, um povo que só está a gritar, a ir à rua, a falar, é terrorista. E veja, durante mais de 5 anos, estes senhores, e a começar por ele mesmo, se recusaram a reconhecer que aquilo que estava a acontecer em Cabo Delgado era insurgência, era terrorismo. E eles diziam que aquilo era criminalidade comum. Gente, uma pessoa que ataca uma esquadra é criminoso comum? 2, uma pessoa que entre aldeias começa a queimar todas as casas, decapitar pessoas, incluindo militares, é criminoso comum. Uma pessoa que usa armas de fogo, fica aí a desferir balas de qualquer maneira, é criminoso comum. 5 anos nós a dizermos aquilo não é criminalidade comum e ele próprio em particular a dizer que era criminalidade comum. Hoje, não levaram nem um mês, estão a reconhecer que um povo sem armas, sem camisa, descalço, com fome, que só está a dizer justiça eleitoral é criminoso. Esta gente não tem noção, não serve para nada. Eu, sinceramente, não quero me exceder, porque este senhor tirou-me do sério, literalmente. Este senhor não sabe o que está a fazer, este senhor está a brincar, está a colocar este país numa situação de bastante risco. Quando falamos do Tribunal Penal Internacional, é um assunto sério, um assunto sério. Este senhor está a destruir o nosso país, a imagem do nosso país, está a destruir a relação entre os moçambicanos, cidadãos e as instituições. Este senhor deveria ser imediatamente demitido. Imediatamente, se houver um pouco de moral, um pouco de sentido de Estado por parte do senhor Nussi, era amanhã mesmo demitir este senhor, porque não serve, não sabe o que é ser comandante-geral da polícia. Não é este o papel dele. Chegou, fez uma ameaça, diz que basta. Temos que fazer isso para o nosso país. Fazer isso o quê? Qual é o apelo que ele está a fazer? O que os moçambicanos estão a fazer? Eu quero aproveitar até este momento para fazer uma ressalva, que é um erro que muitas vezes os jornalistas cometem, os analistas políticos estão a reproduzir este erro, que foi inclusive trazido pela própria polícia. Dizer que são manifestações violentas, não são manifestações violentas. Não confundir pessoas queimarem pneu e dizer que é manifestação violenta. Se as pessoas pegarem pneu, colocarem numa pessoa, queimar essa pessoa, isso é manifestação violenta. Queimar um pneuzinho aqui, um pneuzinho ali. Onde é que não se queima pneu? Nos Estados Unidos se queimam pneus como uma forma de chamar a atenção. Quando é em Moçambique é manifestação violenta porque queimaram pneus. Não se trata de manifestação violenta. 2,
estas manifestações chegaram ao nível que chegaram porque a polícia, se hoje há retaliação, perseguem polícias, batem polícias, matam polícias, é resposta e retaliação à violência iniciada pela polícia. Todos nós, o mundo inteiro, graças à RTP, testemunhou a ação da polícia desnecessária, excessiva, quando lançou bala de gás lacrimogênio, quando Venâncio estava a fazer uma conferência de imprensa. Não vimos isso. Isso ninguém, esses nossos analistas, que eu não sei são analistas de onde, não conseguem ver. Estão a ouvir dizer que pessoas que não têm armas são a fazer manifestações violentas. Estas manifestações não são violentas. Este é o primeiro ponto que eu acho que é importante dizer. Estas manifestações estão a ter resposta violenta da polícia. Não confundir manifestação com resposta violenta da polícia versus violência. Esse é um ponto. 2, 3. Dizem que porque estão a roubar, vandalizar. Eulália, aí e tu, Álvaro, aí na Itália, quando há manifestações, não há um e o outro que chegam, roubam, que batem, partem aqui. Existem. Os criminosos não estão de férias. Os criminosos existem na nossa sociedade. Aqueles que vêm nos roubar às noites, neste momento estão-se a juntar às manifestações. Estão lá com o intuito, como se diz, oportunista. Obviamente que são esses que estragam as manifestações, mas não vamos invalidar a validade ou a legitimidade dessas manifestações, porque surge um e o outro que tem o apetite de roubar, de partir e não sei o quê. Eu acho que é isso que não se pode confundir. Não se trata de manifestações violentas. A violência é consequência da resposta como a polícia fez. E a minha pergunta é, por que é que a polícia tem que responder com violência? Quem é que deu ordem para responder com violência? Qual é a intenção de responder com violência? Já viram? Já estamos há mais de um mês. As pessoas estão na rua. Com a violência deles, as pessoas estão na rua. Vão continuar a responder com violência até quando? Qual é a intenção de responder com violência? Ainda não perceberam que as pessoas não têm medo de balas de gás lacrimogêneo? Ainda não perceberam que as pessoas não têm medo de balas verdadeiras? Que as pessoas não têm medo de ser detidas? Ainda não perceberam isso? Então, este senhor Bernardino Rafael, ele não sabe qual é o papel da polícia numa situação de manifestação como esta. 2, ele está a inventar um monte de teorias que não lhe cabem. Não é responsabilidade dele fazer conjecturas sobre o que será isso, inventar que como é que se diz que isto é manifestação, é terrorismo urbano. Se ele disser que é insurgência urbana, eu até diria que sim, mas essa insurgência é fruto de uma reivindicação muito concreta que as pessoas têm. As pessoas estão a dizer que queremos justiça eleitoral, estão-se a insurgir contra o roubo de votos. Querem a justiça eleitoral. É isso que as pessoas estão a pedir. Portanto, o senhor Belarmino não foi patriota, não cumpriu a sua missão de polícia, que deve ser defender os manifestantes, inclusive proteger os manifestantes desses insurgentes, esses indivíduos que podem fazer aproveitamento. Pode ser que os insurgentes de Cabo Delgado, por exemplo, deixam para Maputo ou para uma outra localidade e façam ataques. A polícia tem a obrigação de proteger as pessoas, não de atacar as pessoas. Portanto, o senhor comandante, que já declarou publicamente que ele é o comandante das urnas, ele está perdido. Aquela emoção que ele disse que alguns estão a falar por emoção, ele é que está emocionado, ele é que está a falar por emoção, ele é que está a querer aparecer numa situação em que ele não é chamado a aparecer. Ele é chamado a garantir a ordem e tranquilidade, a proteção dos moçambicanos. Ele não tem que fazer acepção entre aqueles que são cidadãos bons ou maus. Não cabe a ele isso, não cabe a ele. O papel dele é proteger os moçambicanos. Portanto, eu sinto muita vergonha que nosso país, as nossas polícias, a nossa polícia, que deveria ser uma polícia republicana, está a ser puxada neste momento a ser uma polícia partidária, porque é isso que nós estamos a ver. A polícia deixou de cumprir o seu mandato, de fazer o seu trabalho, de proteger o cidadão, que é para isso que ele existe, para defender um partido, manter-se no poder. E é preciso lembrar que o senhor Bernardino Rafael tem interesses que está a proteger, interesses econômicos. Tudo isto que nós estamos a bater hoje, a discutir aqui,
é fruto de pessoas que entraram nas nossas instituições não para servir os interesses do país, servir os moçambicanos, mas para se servir deles. O senhor Bernardino Rafael é muito rápido, muito contundente contra cidadãos desarmados, mas não tem a mesma rapidez e contundência contra o tráfico de drogas, contra esta coisa dos raptos. Estamos a viver raptos há mais de 12 anos neste país. Empresários estão a ir embora neste país e este senhor nunca veio com um discurso contundente, sabendo inclusive que os agentes dos raptos são agentes da polícia. Nunca disse nada, mas consegue abrir a boca dele, encher a boca dele para nos chamar nomes, nós cidadãos honestos, que pagamos impostos e que não vemos o delivery dos impostos que nós pagamos. É uma vergonha, repudio mesmo. E como ele disse, basta de comandantes como ele. Basta de comandantes como ele. Eulália, o que é que dizes sobre os pronunciamentos, então, do senhor Bernardino? Agora, eu faço minhas as palavras da Fátima, por simples fato que, nesse momento, o senhor Bernardino Rafael está a desempenhar um papel que não é dele, isto é, estou a ver que agora, praticamente, é o Bernardino Rafael que fala a República, se permite de acusar o povo que está a manifestar, dizer que são terroristas, coisa que eu não vi o nosso presidente, porque eu acho que nós ainda temos um presidente, pelo menos eu creio, né? Temos ainda um presidente que ainda é legal, que ainda não pegou a palavra a falar com o seu povo, não fez isso. Desde o dia 9 até hoje, eu ainda não ouvi um discurso. Talvez eu me engano, talvez eu não segui. Eu não vi um discurso do nosso presidente a pedir a calma, a pedir a união, etc, etc. E eu continuo a ver o mesmo sistema, que é o sistema que está a usar o partido, o governo, que está a usar há 49 anos. É o mesmo sistema, é o mesmo método, não? Da repressão, de mensagem, desinformação, porque mesmo na televisão tem muita desinformação, fazem passar as manifestações como atos de vandalismo, sem ir ao verdadeiro problema. Os vandalismos começaram, aí onde existiram os vandalismos, começaram quando a polícia começou a lançar gás lacrimogêneo sem nenhum motivo. Primeiro dia das manifestações, dia 21, às 9 horas, antes da concentração, tinha toda a polícia que já estava a disparar gás lacrimogêneo, mesmo nas casas das pessoas, sem que as pessoas tivessem saído de casa. Então, esse é o mesmo sistema que sempre foi usado. A diferença, a coisa que talvez agora muda, a diferença é que agora, aquilo que o partido não percebeu, o governo não está a perceber, porque partido e governo são iguais, é a mesma coisa, não perceberam que agora a gente já parou de ter medo. Agora a gente sai para a estrada. Sobretudo, os interlocutores que eles têm agora não são pessoas como nós, como eu, que nasci no governo de transição, independência, etc., que podem continuar a nos contar aquelas fábulas da Frelimo que nos libertou. Agora estão a falar com uma geração 95-2000, uma geração que cresceu estudando embaixo da árvore, uma geração que nunca viu carteira, uma geração que não tem um hospital, uma geração que é formada, o seu sacrifício não vale nada, uma geração que não tem nada a perder. Uma geração que sai e diz, para mim tanto faz, não tem nada a perder, não tem emprego, vive de bolada, não tem uma certeza para o povo futuro. É uma geração que não podes continuar a cantar a mesma canção da Frelimo que te libertou dos heróis, porque essa geração não acredita nesses heróis. Essa geração vê só a opressão desde que nasceu e não vê uma via de saída. É a mesma geração que está cansada, está zangada, que acordou de manhã, dia 9, ficou em frente das mesas de voto a controlar sozinho mesmo. Foi aquilo que fez essa geração, que levou o computador, foi ajudar para fazer contagem paralela. É essa geração com que eles têm agora como interlocutor. É essa coisa que talvez o governo continua a não perceber ou faz de conta de não perceber. Então, em todo caso, continuar a liquidar e etiquetar os manifestantes. Primeiro disseram que são pés descalços, são marginais. Saíram os médicos a marchar, saíram os advogados a marchar. Agora dizem que são terroristas, não é? Mas a situação não muda, as pessoas estão cansadas e não têm nenhuma intenção de voltar para trás, porque agora se está numa fase de ou agora ou nunca. É por aí. Agora, Então, Bernardinho Rafael, na minha opinião, tinha que mesmo, se ele tivesse um pouco de bom senso, e eu, no lugar do Bernardinho Rafael, ia calar a boca e talvez até evitar mesmo de sair na estrada, porque da maneira que ele está a provocar com as suas insinuações, não vai dar bem. Não vai dar não vai bem. dar bem. Não vai dar bem. Caros amigos, estamos a transmitir a partir de Roma. Estamos com Fátima Mimbira e Eulália
Gueliche, a situação não é de menos, como estamos a acompanhar aqui os testemunhos, os depoimentos e também, a certo ponto, algumas denúncias feitas nessa transmissão. Eu queria passar, então, na questão da solidariedade internacional. Temos visto que o governo de Nyusi tem muito boa relação com Ruanda e já houve denúncias de que existem militares ruandeses presentes no território moçambicano e que nestas manifestações muitos destes polícias que estão na rua utilizaram estes militares ruandeses. Será que alguém de vocês pode confirmar isto? Têm informações privilegiadas sobre essa questão? A segunda pergunta sobre a solidariedade internacional. Os angolanos, em particular, estão muito solidários com o problema de Moçambique, porque é um problema semelhante que Angola viveu nas últimas eleições gerais. E o povo o povo angolano está na trincheira juntamente com o povo angolano. Só que vem uma denúncia diretamente do candidato a presidente dizendo que Angola também está implicada em perseguir para o eliminar. Será que os moçambicanos conseguem diferenciar a solidariedade do povo angolano e aquilo que o governo do presidente angolano, que talvez seja uma escolha pessoal, que não é escolha dos angolanos em apoiar a Frelimo? Qual é a vossa opinião acerca destas duas questões? Bem, começando com o primeiro ponto sobre os militares ruandeses, é verdade sim que em Moçambique tem militares ruandeses, mas a verdadeira história dos militares ruandeses chega a Moçambique por uma resolução feita da União Europeia, onde estanciou 30 milhões de euros em outubro do ano passado, para levar os militares, oficialmente a resolução era para levar os militares em Moçambique a ajudar a combater o terrorismo. Oficialmente é isso. Mas na prática, das informações que nós temos, é que, na verdade, os militares ruandeses não estão a ajudar a combater o terrorismo, estão lá a guardar os interesses econômicos, os interesses dos grandes contratos, os interesses da Total e da Eni, que a Eni é uma indústria extrativa italiana que está em Moçambique, e a Total, nós todos sabemos que a Total é francesa. Então, sabemos também que durante esse período de confusão, convulsão, já o próprio presidente da República, que é comandante em chefe, não tem a total confiança para os seus homens, não tem a total confiança com as Forças Armadas, coisa que fez com que ele pedisse dispensasse os militares ruandeses de Cabo Delgado para Maputo para enfrentar os manifestantes. Então, a situação está assim. Os militares ruandeses foram pagados pela União Europeia para supostamente combater o terrorismo. De fato, estão em Cabo Delgado a proteger a Total e a Eni. E agora, usados pelo nosso presidente, nosso comandante-chefe, para a sua guarda pessoal, porque a sua guarda pessoal é principalmente seguida pelos ruandeses, porque ele não tem confiança nos próprios homens, nos seus homens. E se usa uma parte desses militares também para andar a disparar. Eles têm ordem mesmo de disparar, a tirar grandes lacrimogêneos e disparar. Eles disparam para matar. Não disparam por prova, fazer de conta. Eles disparam para matar. Então, isso é verdade. Daí que os moçambicanos foram na página do Kagame, do presidente da Ruanda, a pedir para ir embora. Daí que nas nossas manifestações nós estamos a pedir ao Ruanda para ir embora. Porque a Ruanda também tem interesses. Não faz nada de graça. Os militares ruandeses não estão a proteger a população moçambicana, está lá a proteger os interesses europeus. Ok. Fátima, qual é o teu parecer quanto a esta questão de Ruanda e o de Angola também? Moçambicanos invadiram praticamente a página do Facebook do presidente de Angola, mandando mensagem de que os assuntos de Moçambique se ocupam os moçambicanos para que o presidente angolano se ocupasse dos assuntos do povo angolano. O que tens a acrescentar nisso, Fátima? Bom, eu não estou surpresa com esta decisão do presidente João Lourenço de felicitar antecipadamente
a Frelimo, antes do Conselho Constitucional validar os resultados, e inclusive sabendo que há uma contestação em Moçambique. E é preciso lembrar que Angola e Moçambique são irmãos siameses que nasceram de barrigas diferentes. É um milagre, não é? Enfermam de exatamente os mesmos problemas. Em 2022, aproveito fazer esta nota de rodapé, quando a UNITA tomou a sábia decisão de escolher um candidato altamente qualificado, à altura, e uniu a oposição e tentou, portanto, lutar, só que não teve fôlego suficiente. Eu tive muito orgulho dos angolanos e acho que é isto que nos inspirou hoje. Estamos numa roda, não é? Agora são os angolanos que estão se a sentir reinspirados e esperamos que um dia a aurora da independência verdadeira chegue às nossas duas pátrias. Mas este era um footnote só para dizer que eu não me surpreendo com João Lourenço, porque o João Lourenço faz parte de um partido que tem laços históricos e uma história similar à história da Frelimo. Ambos eram parte de movimentos, não é? De libertação, e tornaram-se partidos políticos e governam os nossos países desde a independência. Então, eles estão ligados por essa história, a semelhança do ANC, da ZANU-PF na África do Sul. Vai se surpreender que, por exemplo, Malawi, que está hoje liberto dos partidos libertadores, não felicitou ainda, porque sabe que as eleições estão em querela. Lembrando que a história de Moçambique hoje é similar à história do Malawi há alguns anos atrás, que libertou o Malawi, portanto, de uma governação de um partido político de história de libertação. A Zâmbia, que é um país muito irmão e amigo de Moçambique, ainda não se pronunciou o presidente, porque ele está consciente de que aquelas eleições ainda não estão encerradas. Pior num processo de contestação. Então, o que eu sinto que está acontecendo? E repare esta solidariedade toda, qual é a tendência, o tipo... a proveniência dessa solidariedade são todos ou partidos com histórico, portanto, de luta de libertação, portanto, são partidos históricos nesse sentido, são partidos comunistas, portanto, tem uma ligação ideológica muito próxima. A China vir e parabenizar não me assusta nada. É óbvio que iria o fazer e é uma pena que o faz sem ética nenhuma, porque há um barulho que existe. Imagine se amanhã, de facto, Venâncio Mondlane tome o poder, não é? Como é que a China vai se relacionar com Moçambique se a China já se antecipou para parabenizar o líder da Frelimo? Quer dizer, eles estão a assumir que efetivamente vai ser assim. Isto demonstra também alguma imaturidade política por parte desses mesmos líderes que estão a antecipar-se, porque a história pode mudar. Nunca se sabe, a história pode mudar. O Malawi levou, creio, quase 3 meses e a história mudou. Até procuradores saírem do seu poleiro e irem se colocar do lado da justiça e da verdade eleitoral. Então, tudo é possível no cenário moçambicano. E nós, o povo, estamos claros de que os nossos irmãos angolanos, que sofrem exatamente a mesma coisa que nós sofremos, não apoiam isso. Nós temos clara distinção sobre isso, da mesma forma que temos distinção dos nossos irmãos sul-africanos, que não estão com o Cyril Ramaphosa, da mesma forma que os nossos irmãos zimbabuianos até criticam o fato do Zimbábue ter apoiado a Frelimo no enchimento de urnas ao mandar zimbabuianos para virem votar aqui em Moçambique. Nós sabemos separar as águas, nós sabemos quem é o opressor no nosso país, em Angola, na África do Sul, no Zimbábue, em todos estes países nós sabemos quem é o opressor e nós como povo estamos unidos. Portanto, nós nunca vamos ter inimizade com os nossos irmãos desses países que estão a ser governados por esse tipo de dirigentes opressores. Nunca. Portanto, nós temos clareza, sabemos distinguir as águas. Agora, em relação ao Ruanda, o assunto Ruanda é um pepino muito grande, mas tão grande mesmo que preocupa. Aliás, sobre Angola, eu recomendaria que vocês, angolanos,
escrevessem uma nota para o vosso próprio presidente, a dizerem para ele não se meter em assuntos que não lhe dizem respeito, que ele tem que esperar as instituições competentes, não é isso que dizem? Esperar as instituições competentes, o processo se fechar, para ele depois se pronunciar. Aliás, a Quitéria disse há dias, eu quero repetir isso porque acho que é importante, este público é outro público. Dizem, confiem nas instituições. Mas esses que estão a parabenizar hoje não estão a confiar nas instituições. E as pessoas que estão a ser parabenizadas nem estão a lembrar a essas pessoas que também têm que esperar pelas instituições. Quer dizer, é uma arrogância tão grande. Eles já se assumem como eleitos que se permitem a receber essas felicitações. Deveriam fazer notas públicas, dizer, estamos a pedir, agradecemos a vossa simpatia, mas o processo não está fechado, voltamos a falar quando o processo fechar e nós não nos iremos zangar porque felicitaram tarde, ok? Eles que façam alguma coisa, emitam um sinal. Isto é para mostrar claramente que este discurso de confiar nas instituições é um discurso de chacha, é para nos distrair, até porque quando o Conselho Constitucional proclamar os resultados, torna-se lei, e ao se tornar lei, ir contra aquela lei porque não se recorre, estás a cometer desobediência. Então, isto é uma armadilha, no fundo, em que estão-nos a colocar. Por isso eu acho bem que nos manifestemos, acho bem que nós neguemos, porque esta é a forma de fazer pressão. Para que essas instituições que vão decidir de forma definitiva não o façam de forma leviana, o façam com responsabilidade, a saber que o povo acordou, a saber que o povo está atento, a saber que o povo sabe o que votou e o que quer ver resolvido com, portanto, as decisões que vão tomar. Sobre Ruanda, e nem vou me alongar porque a minha companheira, a Eulália, foi exaustiva de alguma forma. O problema do Ruanda começa com um problema de fragilidade institucional, que é outra questão que, quando dizemos que queremos organizar o país, queremos resolver. As nossas instituições são tão frágeis. Há uma denúncia de que há militares ruandeses que estão a vestir a nossa farda. Para começar, os militares ruandeses, ainda que seja porque o presidente da República lhes mandou vir, é comandante em chefe, estão aqui ilegalmente, porque existem processos para entrar uma força em Moçambique. Moçambique não está em estado de guerra. 1. 2. Para poder permitir a vinda dessas pessoas, tinha que ter sido convocado o Conselho de Estado. O Conselho de Estado é um órgão que é composto pelo Presidente da República, os antigos presidentes da República, antigos presidentes da Assembleia da República, o líder da oposição, personalidades políticas selecionadas pelo Presidente da República e personalidades políticas selecionadas pela Assembleia da República. Portanto, todos esses deveriam ter tido acesso a um dossiê em que o Presidente da República explica por que o Ruanda precisa vir a Moçambique. Isso não aconteceu. A Assembleia da República, que é o órgão de representação do povo, um órgão soberano, não foi tido nem achado para tomar essa decisão, à semelhança do que aconteceu com as dívidas ocultas. Portanto, estamos diante de uma ilegalidade, de uma inconstitucionalidade, e até podemos estender para um lado criminal, é que o Presidente da República está a trair a pátria ao trazer estrangeiros para o nosso país, que amanhã podem se virar contra nós, porque nós não sabemos o que eles estão a fazer. Eles constroem escolas, eles estão lá a viver com a nossa comunidade. E tem um elemento importantíssimo quando se fala de defesa e segurança que nós não estamos a ter em conta. Aqueles senhores do Ruanda falam Swahili, igualmente aquelas comunidades onde eles estão a assistir falam Swahili. A maior parte dos nossos militares que vão para Cabo Delgado não falam nem Swahili, nem o Kimwani, nem Makonde. Está a perceber a gravidade da coisa? Ou seja, a população em Cabo Delgado tem uma facilidade de diálogo maior com os ruandeses, porque tem um elemento de conexão muito grande, que é a língua, mais do que com os seus próprios militares do seu país. Vejam a enrascada em que o senhor Nilson nos colocou. Então, se amanhã aqueles senhores começarem a instrumentalizar o nosso povo, nós não vamos ter elementos para desinstrumentalizar o nosso povo, porque nós não temos o mesmo código linguístico que eles. Estou a trazer este elemento porque isto é muito importante. Nós estamos com um problema grave que teremos que responder. Então, há um problema, há denúncias e há suspeitas de que há tropas ruandesas em Maputo vestindo uniformes moçambicanos. O que a Procuradoria-Geral da República faz?
emite um comunicado de imprensa a dizer que há processos contra quase 300 pessoas que são autores materiais e morais das manifestações. Manifestações de pessoas que são um direito constitucional que a Procuradoria-Geral da República conhece de cor e salteado. É um direito constitucional. 2, essas pessoas que estão se manifestar têm razão de estar na rua porque há uma subversão da ordem constitucional. Ao roubar votos, estamos a subverter a ordem constitucional. E quem está a fazer essa subversão não é o povo, são aqueles que foram roubar votos, que fizeram a fraude, que estão a falsificar editais, mandar para o Conselho Constitucional para declarar vencedor uma pessoa que não foi escolhida pelo povo. Isso é subversão da ordem constitucional. A estas pessoas, contra estas pessoas, não há processo nenhum. Os polícias mataram pessoas na rua de forma gratuita. Não há processo contra estas pessoas. Há uma denúncia de que há forças armadas, pessoas usando o nosso uniforme, que não são nossos militares. A Procuradoria-Geral da República não está a investigar. Está preocupada com o quê? Coloco esta questão porque é importante naquele ponto quando falas de forças republicanas. Temos que nos perguntar, esta Procuradoria-Geral da República aqui também é republicana ou é partidária? Defende a quem? Como Ministério Público, tem uma responsabilidade muito grande de legalidade, salvaguarda da legalidade, e é a primeira que promove a impunidade. Eu digo o tempo todo, a Procuradoria-Geral da República é o maior financiador da impunidade em Moçambique por causa destas coisas. Está a perseguir manifestantes, a esquecer as razões das manifestações, porque não nos podemos esquecer o que é que está a levar as pessoas para a rua. Se nós tivermos sempre em mente a razão, nem um comandante Bernardino há de vir e falar aquelas coisas ridículas que ele anda a falar, porque vai se lembrar que o povo tem direito, tem um poder que está a ser subvertido. Nem a Procuradoria vai ter coragem de emitir esses comunicados de imprensa ridículos. O presidente da República já deveria ter vindo publicamente a clarificar o que está a acontecer. O próprio ministro da Defesa, que é uma pessoa que eu respeito muito, porque eu sei que o ministro da Defesa é uma pessoa altamente qualificada, super competente, super culta. E como eu digo, o problema deste país é quando você se mete com um grupo de incompetentes, é dirigido por um incompetente, você também torna-se incompetente. E é o que está a acontecer com o senhor Tchum. E o ministro da Defesa também deveria ter vindo a aparecer mais do que vir dizer vamos meter a força nas ruas, se as coisas se extremarem, que nem se extremou nada, porque não aconteceu nada que justifique a presença dos militares na rua. Ele deveria vir explicar isto com mais detalhe. Há suspeitas e suspeitas graves. Não podemos dormir debaixo de uma questão tão séria e tão grave quanto esta. Ter a força ruandesa no nosso país é uma ilegalidade ab início. Ter 2 vezes mais grave se eles estiverem aqui em Maputo a fazerem das suas, ou vestindo as roupas da UIR, ou vestindo os uniformes dos nossos militares. E um ponto só para amainar as aguitas. É interessante quando nós vemos que há um desespero muito grande. Essa forma de resposta militar, por militares, é para nos intimidar. Por polícias, esses da UIR a fazerem estilos, porque aquilo tudo são estilos. Vão para Cabo Delgado, aqueles da UIR, vão sair de lá como galinhas, como saíram. Mas é interessante que nas Forças Armadas já tem a Marinha de Guerra. Está a trabalhar numa área que é do Exército. Isso não vos diz nada. Eu conheço o uniforme da Marinha de Guerra. Eu fiquei perplexa no dia 7, quando eu vi na Eduardo Mondlane, pela televisão. Hoje, voltei a ver, nesse vídeo que tu mostraste aqui, tem um indivíduo que está com a cara e tem fortemente com um colete, não sei o que, da Marinha de Guerra. A minha pergunta é, precisaram ir tirar a Marinha de Guerra, que trabalha numa área específica, para ir à fronteira de Ressano Garcia. Este pessoal está a brincar com coisas sérias. Nilce não tem noção do que está a fazer. Nilce não sabe o que é governar. E ainda bem que ele está a ir embora. Eu, sinceramente, se fosse por mim, contavam-se as horas hoje para amanhã ser 15 de janeiro e esse senhor a arrumar as malas e ir embora. Ok, muito obrigado, Fátima.
Me resta fazer uma pergunta final às duas minhas companheiras aqui no painel. O que é que se pode fazer para se superar? Segundo vocês, esta é a última pergunta. Onde é que está o fulcro do problema e qual é a via melhor? Já falamos do governo de unidade nacional. Será basta? Como é que de facto pode-se conseguir fazer estes senhores recuar? Como é que se pode conseguir tranquilizar esta alfúria da população? Porque esta população, mesmo se amanhã Venâncio dizer acabou a fase, vamos parar por aqui e a- o Conselho Constitucional não trazer o presente que o povo quer, qual é a via melhor a seguir? Começando com a Eulália. Bem, nós estamos em frente de como eu posso dizer, estamos parados em frente de uma armadilha, um caminho praticamente rodeado de espinhos que qualquer passo que uma pessoa tenta dar, não sabe qual é o certo. Certamente não podemos ter, não temos a capacidade nesse momento, nem em modo físico, psicológico, de raciocinar qual pode ser o melhor fim possível nesse momento. Não temos. Aquilo que eu temo, ou talvez agora não, aquilo que eu temo é que se chegue na situação em que o presidente da República suspende a Constituição e declara emergência e se instala lá, não sai mais. E eu tenho medo desse, eu temo mais, nós aqui na diáspora tememos mais essa parte aí. Mas não sei se agora, talvez já ultrapassamos essa fase, passamos o ponto crítico que isso ia acontecer. A estrada percorrível, mas não significa que seja viável, porque o povo está a pedir uma coisa clara, o respeito da vontade popular. O povo está a continuar a gritar que não escolheu a Frelimo. Então, para o povo é igual, para acabar de resolver esse problema, é entregar o poder ao Venâncio. Nós sabemos que isso não vai acontecer. Não vai acontecer por muitos motivos, não vai acontecer pelos interesses, muitos interesses internacionais, muitos contratos. A única estrada que se pode tentar com a terceira fase também ajuda, porque a terceira fase foi andar a tocar os pontos mais críticos, né? Os portos, as fronteiras. Isso não prejudica só a economia moçambicana, mas prejudica também a economia dos outros países vizinhos. Talvez é dessa vez que a África, a SADC, os PALOPes, vão pôr mesmo em conta que a instabilidade de Moçambique é a instabilidade de todos nós. Porque aqui já não é só um problema dos moçambicanos, do povo moçambicano com a Frelimo ou da Frelimo com o Venâncio. Aqui começa a ser um problema de o país de Moçambique com a comunidade internacional, por os interesses que estão em Moçambique. A mesma União Europeia não tem muito interesse na instabilidade de Moçambique, mas é a mesma que mandou os observadores internacionais que viram aquilo que viram, mas não tiveram coragem até no fim de dizer, olha, não vamos validar essas eleições. Continuam a usar a mão na cabeça, dizer, vos convidamos a dar o link dos editais, vos convidamos, etc, etc. Porque mesmo eles não convém que a Frelimo saia. Não convém, porque temos acordos da Total, da Eni, são acordos milionários, bilionários do gás natural. Desde que existe a guerra entre Rússia e Ucrânia, a Rússia já não fornece gás à Europa. De onde é que vem o gás da Europa? De Moçambique. Então, aqui, talvez a via de saída, a estrada percorrível é aquela de diálogo, mas não Frelimo, Venâncio, povo. Talvez aqui vai ser um diálogo mesmo com a comunidade internacional, os países vizinhos que estão sendo afetados com isso. Procurar um mal menor, como posso dizer, uma solução que seja menos prejudicial para todos, mesmo que nesse momento essa solução não existe. Essa solução não existe porque o povo, agora o problema já é o povo, nem é Venâncio, aqui é o povo. Venâncio chegou no momento certo, no posto certo, no momento certo. Aqui é o povo que não quer ouvir razão. Então, Ok. estamos em frente de um dilema e temos um Muito impasse obrigada. que eu não sei se vai ser ultrapassado só com um diálogo. Espero,
mas não acredito. A coisa que nós sentimos muito é o continuar a derramar de sangue. As pessoas continuam a morrer todos os dias. Isso não faz bem. Isso não Não faz bem faz. ao coração, não faz bem a ninguém. Ok, ok. Fátima, Hum, a pergunta é a mesma. Eu gostaria de acrescentar uma coisa, porque ouvi a Eulália falar dos países vizinhos, limítrofes, e talvez tenhamos que convocar uma outra live, mas queria deixar já aqui essa pergunta. hum, A CADC, a SADC, até aqui ainda não disse nada, e o que está a acontecer está aqui na SADC. hum, E o presidente da SADC, não sei se ainda continua a ser Angola. Não estou muito certa, Ok. estou Parece desatualizada, que ainda é confesso. Angola, É rotativamente Angola. ainda é É Angola. Angola. Portanto, a SADC, como instituição, ainda não se pronunciou, a não ser Hum. que o presidente de Angola, João Lourenço, está a influenciar porque ele já parabenizou. E isto é uma ineficiência terrível. A não Mas a ser, sua felicitação não vincula a não SADC, vincula, não graças a vincula a SADC. Deus. Ok, ok, ok. Hum. Então, Fátima, qual é a tua última recomendação para esta situação? Bom, eu entendo por que o Venâncio marcou esta quarta fase com esta tonalidade que ele fez. Era exatamente, por um lado, tocar os pontos nevrálgicos da relação entre Moçambique e os outros países, para forçar que esses outros países pressionem para uma solução airosa em benefício do povo moçambicano. Esta é uma dimensão. A outra dimensão é também tocar na parte central dos interesses do Partido Frelimo, os interesses econômicos. Lembrando que até as drogas que entram para o nosso país também entram das fronteiras, então o negócio deles, de alguma forma, está a ficar afetado. A questão do negócio dos transportes e uma série de outros negócios com o fechamento dos portos e das estradas principais das fronteiras acaba ficando constrangido. Então, é como se eles estivessem a dizer: nós vamos pegar na sua parte sensível para ver se eles se tocam e percebem que isto aqui é grave. Então, eu percebo desta forma. Então, tudo isto vai certamente levar ao Ocidente, à SADC, à União Africana, terem que dizer alguma coisa, porque os interesses de todos esses estão a ser afetados agora por causa do fechamento. E as consequências são significativas. Lembrando que há, por exemplo, carvão que tem que ir via portos. Existe peixe, pescaria que vai para a Europa. A Eulália falou da Europa, que vai via portos. Se a gente está a fechar os portos, significa que não há uma transação, digamos assim. Se a gente fecha as fronteiras, não há circulação. O combustível, não sei o quê. Claro que isso também vai ter consequências para a nossa economia. E, ao ter consequências para a nossa economia, não é só para nós, o povo, vai ser para eles também. Então, eles próprios vão também começar a sentir pressão. Temos que tentar realmente resolver o problema. Portanto, eu quero frisar que esta questão toda que está a acontecer neste país é uma questão que está além do Venâncio. Que se frise isso, porque se continua a cometer este erro de pensar que isto aqui é problema do Venâncio, porque o Venâncio amanhã pode vir e dizer: acabou, eu não quero saber mais, roubaram votos, eu vou para minha casa. E o povo dizer: ok, vai lá, nós vamos continuar aqui a marchar, porque nós queremos nosso país de volta. Então, é preciso que a nossa elite política compreenda isso. E, neste momento, a nossa elite política em Moçambique não está a compreender que é o povo que está a dizer a eles: nós vos damos nota negativa porque vocês não estão a trabalhar para nós, vocês não estão a responder aos nossos anseios. Eu devo te dizer que, quando entrei para o processo político, e vi aquela dinâmica toda. Em todos os lugares por onde eu andava, as pessoas só falavam do Venâncio, Venâncio, Venâncio. Mesmo quando o Venâncio ainda não tinha partido, depois de ter acontecido o que aconteceu com a CAD, as pessoas só falavam de Venâncio, 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 Venâncio. Portanto, as pessoas viram no Venâncio aquele indivíduo que representa os seus interesses, aquele indivíduo oprimido como eles, e abraçaram o Venâncio. Estão com ele, votaram no Venâncio. A saída é tão simples quanto isto.
Conselho Constitucional dar a César o que é de César. Este é o caminho mais simplificado que nós temos. Porém, nós temos problemas aqui. Há uma coisa que nós não estamos a entender. O Partido Frelimo não é um partido. Nós ficamos anos e anos a dizer que a Renamo era um partido belicista, não é verdade? Porque tinha armas, ele não transitou de partido armado, né? de uma resistência armada para um partido político. Dissemos isso até que se fez esse pseudo-acordo de paz efetiva ou paz definitiva, não sei o quê. Mas nós estamos a esquecer de lembrar que a Frelimo não é um partido político. A Frelimo é uma associação criminosa. Está no governo. Pelo crime organizado. E é por isso que vai ser difícil a Frelimo entregar o poder. É isto que nós temos que entender. O problema aqui é maior do que simples jogo eleitoral. As eleições em Moçambique, eu percebi agora isso, eu estou a trabalhar no processo eleitoral desde quando eu era jornalista e nunca tinha entendido o puzzle das eleições. Desta vez ficou claro, as eleições não são decididas na urna. As eleições são administrativamente decididas. Se forem hoje ao Conselho Constitucional e pedir as atas que a CNE e o STAI deram, não vão vos dar atas, porque não existem essas atas, porque nunca existiram, nunca foi com atas que se decidiu o resultado eleitoral. E é por isso que o senhor Djakama, que nós não lhe entendemos durante décadas e décadas, reclamou, e porque nos lavaram o cérebro a dizer que eles são matangas, pilaram pessoas, não sei o que, enquanto nós sabemos que outros também pilaram pessoas, mataram pessoas, estava a lutar, porque ele sabia como é que as eleições se fazem neste país, não é o voto popular. Como sair desse contexto? E aí eu quero concordar com a Eulália, nós estamos numa encruzilhada, porque tu não vais, como diz, tu vais ter muitas dificuldades de combater o crime organizado, pior quando tu não tens elementos para combater esse crime organizado. Pode ter a certeza que até talvez do Conselho Constitucional haja vontade e interesse de entregar a verdade, mas ao entregar a verdade, vai ficar tudo exposto. Moçambique é um corredor de drogas. Quem é que lidera as drogas? Tivemos recentemente querelas no partido Frelimo se denunciarem lá no partido deles que camarada fulano, Beltrano e Cicrano são traficantes de drogas na Assembleia da República, ali na Casa do Povo, falarem sobre isso e até criarem-se comissões, não sei o que, porque há drogas, eles sabem como é que tu vais lidar com uma quadrilha dessa natureza. E eu digo mais, eu tenho muito medo pelo Venâncio. Eu tenho muito medo pelo Venâncio, porque ele corre o risco de entrar para um sistema, percebe? Do jeito que ele está, ele corre risco, se ele entra como presidente, para entrar para um sistema que está podre e ele acabar sujo por esse sistema. Por isso, eu, Fátima, defendo que a via mais saudável para mudança e transformação para este país é nós começarmos a preparar o processo da transição. Dizer que de hoje para hoje eu vou assumir o poder não vai nem ser saudável, porque o sistema está tão podre, que é preciso limpar esse sistema. Vai chegar na polícia, vai encontrar lá aqueles bandidos que são raptores, são traficantes de drogas, vai chegar nos militares, vai encontrar aqueles generais que têm seus tentáculos, não sei o quê. Vai chegar na administração pública, pessoas que só vivem de bolada, nem conta que tem salário no fim do mês, está preocupado com bolada em todo lugar, isto está podre. Então, a forma de resolver isso, a meu ver, é prepararmos o processo de reformas do Estado. Preparar, como disse Eulália no início, desmantelar a Comissão Nacional de Eleições, desmantelar o STAI, preparar o país para eleições livres, justas e transparentes em 2023 e 2028. E 2029.
preparar este país para mudar, tirar todos os tentáculos do crime organizado. E como é que se faz isso? Aquilo que a maior parte das pessoas não quer ouvir, aquilo que as pessoas estão a negar. Dizer, não, Venâncio venceu as eleições e Venâncio tem que governar. Sim, Venâncio venceu as eleições, tem que governar. Mas será que tem que governar nestas condições em que nós estamos? Por isso eu defendo que um governo de unidade e transitório é a única solução para o Venâncio poder dar os passos para em 2029 ser presidente efetivo de Moçambique. Então, precisamos de construir. As pessoas não vão me entender hoje, vão me atacar hoje. Eu não estou a defender que a Frelimo tem que continuar no poder, mas nós não vamos conseguir tirar a Frelimo bruscamente do poder, até porque o Venâncio corre riscos de se ele entrar, ser morto lá como presidente, dar ele golpe de Estado lá mesmo, porque tu tens ainda os tentáculos, percebe? Então, há uma série de coisas que eu acho que é preciso termos coragem de olhar para elas. Venâncio ganhou estas eleições, sim, da mesma forma que em 1999, Dhlakama ganhou as eleições e Chissano governou, ele sabia. Mas o ponto é agora, é uma nova geração. Precisamos de fazer a transição, mas essa transição passa por reformas. E as reformas já as conhecemos todas. Precisamos de dar esse passo. Então, por mim, vamos para negociação. Pessoal que está nos a assistir, negociação não é aquilo que o senhor o Sufo Momad disse, que é dizer, não, vocês ganharam na província de Maputo, então não precisam governar, nós vamos vos dar 50 milhões, 100 milhões de meticais. Não é isso que nós estamos a falar de negociar. Atenção, não é isso, estamos longe disso. Isso não é negociação, isso é negociata, isso aí. É outra coisa. Negociação que nós estamos a falar é dizer, vocês, Frelimo, já prejudicaram muito o nosso país, vocês estragaram a nossa sociedade, nós queremos recuperar o nosso país, não queremos ter problemas convosco, vamos lá em conjunto sentar aqui, vocês e nós, vamos lá organizar o país. Onde nós virmos que eles não estão a colaborar para ajustar as coisas. Então, é preciso trazer a Frelimo à mesa, é preciso trazer o Podemos à mesa, o Venâncio à mesa, a sociedade toda à mesa e decidirmos qual é o Moçambique que nós queremos. Eu não quero Moçambique de corrupção, não quero Moçambique de uma educação atrasada em que as pessoas só vão à escola, não aprendem nada, não desenvolvem seus talentos. Não quero um país onde se morre por falta de medicamentos, não quero um país onde ganhamos bilhões de dólares a meter em estradas e temos estradas esburacadas. Então, é esse Moçambique que nós temos que começar a construir em conjunto, incluindo com a própria Frelimo, porque nós precisamos de moralizar a própria Frelimo. Porque a Frelimo é um ator importante na nossa sociedade que se perdeu no caminho. Nós não podemos deitar fora os nossos filhos, os nossos irmãos, porque se desviaram. É trazer esses irmãos à ordem. Então, a única forma de ordenar a Frelimo é trazer a Frelimo à mesa, sentarmos e discutirmos o Moçambique que nós queremos, esse Moçambique de justiça social que inclui a todos, não é para incluir talentos, como disse Chissano, porque há muitos talentos aqui neste país há décadas que estão a ser marginalizados. Portanto, as pessoas não entendem a questão da negociação, mas a negociação não tem nada a ver com benefícios para o Venâncio ou ganhos para o Venâncio, acomodar Venâncio aqui e ali. Não é isso. É dizer, nós temos que construir nosso país, nós queremos dialogar convosco, vamos fazer as reformas necessárias, vamos montar um governo de unidade. O Venâncio ocupa uma posição no governo, a Frelimo ocupa outra posição no governo, criamos uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer as reformas legais, todas necessárias do país, criamos comissões para discutir o desenvolvimento do país, definir as prioridades de desenvolvimento do nosso país, onde é que nós investimos, como é que construímos estradas, como é que não sei o que é. É isso que eu acho que é a solução, porque eu vos digo uma coisa, compatriotas, o Conselho Constitucional não há de dar vitória ao Venâncio. Disso tenho a certeza, compatriotas. Podemos entrar na guerra, mas eles não vão dar vitória ao Venâncio. E pior é não dar vitória ao Venâncio a partir do momento em que o Conselho Constitucional promulga ou
Uhum. valida esses resultados, já estamos em maus lençóis. Eles já têm todo o poder para virem com armas, com canhões, com tudo contra nós. Podemos prevenir isso, meus irmãos. Podemos prevenir isso. Correr não é chegar. Correr não é chegar. Não tenhamos medo do termo negociação. Não é negociata. Ponham isso na vossa cabeça, não é negociata, é dizer, eu, Venâncio, tenho uma proposta de reformas, eu quero trazer essas reformas e trabalhar no governo para essas reformas. Só queria colocar este ponto, não se deita fora um filho ladrão de hoje para hoje, não se deita fora o filho ladrão para hoje. É só esse ponto que eu acho que é importante. E eu faço um footnote, eu sou uma pessoa que gosta de discutir estruturalmente. Eu não discuto coisas superficiais assim, não. Eu gosto de ir à profundidade, porque eu não gosto de passar minha vida a discutir mesmo as coisas todos os anos. Porque, hoje há cheias, consegui abrir ali um buraquinho, a água vazou, fechou, parou a chuva, veio a próxima cheia 2 vezes maior que aquela, eu tenho que abrir um buraco maior. Não, eu tenho que encontrar uma solução para toda vez que chover, eu não sofrer mais. Essa é a minha ideia sobre os problemas do país. Vamos recuperar o nosso país, reformar o nosso país, e o Venâncio vai ser o governador, vai ser presidente deste país. Pode não ser agora, porque não há ambiente para eleições livres, justas e transparentes, mas podemos preparar o ambiente e o contexto para eleições livres, justas e transparentes, em que todos nós devemos de votar no Venâncio para ele ser o presidente que nós queremos para o nosso país, para continuar a trazer o nosso país de volta com as reformas que nós precisamos para o desenvolvimento de todos nós. Esse é o meu pensamento. Venham as pedras, I'm ready for them. Ok, be ready. Portanto, tivemos aqui a Fátima Mimbire e Eulália. Está-me fugir o sobrenome. Vais-me desculpar, Eulália. Perdoa-me mesmo. O problema é que eu não falo a língua, não é? A língua moçambicana, e tenho que aprender. Portanto, Eulália Guiliche, não é? Que está aqui conosco, minha conterrânea aqui de Roma. E é uma. Hoje foi fantástico ter estas 2 mulheres aqui que entendem da situação, têm o domínio do contexto. Mimbire, uma visionária, estratega científica no verdadeiro sentido, e que admite aqui que há muitas pessoas que não vão conseguir lhe entender, mas vão lhe entender lá para frente. Portanto, é muito futurística. Isto é muito bom. Moçambique, África precisa de mulheres como vocês. Hoje, as Paulina Chizane estão a ir embora, as Mamã Machel estão a ir, e vocês são as mulheres que têm que aguentar isto, não é? Têm que aguentar isto. As Quitera estão aí e tantas outras. E nós iremos continuar a dar aqui espaço às mentes moçambicanas que têm contributo a trazer, não só para o seu país, mas para a África também. Estou muito contente em vos conhecer, em vos ter aqui neste canal e todo o público. Antes de terminar, eu queria perguntar, para vocês me explicarem, Fátima, o que quer dizer matangas? Matsanga. Matsanga é bandido. É bandido, armado. Bandido armado. Bandido armado. Sim, é bandido armado. Então eram os matsangas, o grupo do Matsangaíça, os matsangas. Então, Matsanga. Ok, matsanga. Ok, e boladas? Boladas são aqueles negócios e tal, pegar aquelas, não é? Sobreviver. Agora a sobrevivência. É uma forma de sobreviver. Agora o povo chama de que é uma terminologia que usam agora. Nós da década de 80, 90 dizemos bolada, e hoje usam uma terminologia outra aí, mas é mesmo isso, é desenrascar, ir buscar. É nhonga, os jovens chamam de nhonga agora, né? Nhonga. É tipo, você vive de biscatos. Acho que vocês angolanos conhecem essa linguagem biscato, né? Biscato, Isso, iula. nhonga. Não é Isso, biscato, boladas, iula e tal. Ok. Sim, coisas um pouco
ilegais ao mesmo tempo. Tipo, Exato. você vai negociar com alguém uma coisa, uma boladinha, uma coisa de curta duração, mas que te dá um benefício Um benefício. econômico, financeiro, Imediato, sim. sim. Ok. E aqui na Itália, o Lali aqui fala-se de mazzetta, não é? Hum, Macete, sono le Maceta, não é a maceta e tal. Ok, macete. ok, ok, ok. Estamos quiques. Caros amigos, hoje de facto não tínhamos preparado linha aberta, porque senão iremos ficar aqui até a meia-noite. Sabemos que os moçambicanos querem falar e nós iremos vos dar linha aberta daqui mais alguns dias. Vão poder falar, vão poder trazer as vossas opiniões. Mas hoje era previsto as duas manas e o irmão David Farda, que não conseguiu ficar por causa do problema da internet. Estamos juntos, voltem a assistir este programa, porque foram ditos aqui coisas excepcionais. Não sabemos se vamos ter tempo para fazer alguns cortes para facilitar muitas pessoas poderem seguir aquilo que foi dito. Mas partilhem este material. Se tu não estás inscrito, inscreve-te. E nós estamos aqui para Moçambique, para Angola, para a África. Muito obrigado e voltamos a nos ver nos próximos dias. Um coração do fundo mesmo do nosso coração e queremos vos deixar com um grito do nosso leão, o Simba. Estamos juntos até lá. Coração, bem-aja. Tchau, tchau, tchau.